Neste vídeo eu quero conversar com você a respeito de algumas dúvidas que pairam na cabeça de muitas pessoas que sofrem com a condropatia patelar, ou até mesmo correlação com alguns fatores do cotidiano que muitas pessoas buscam para justificar a condropatia patelar, justificar as dores no joelho. Posso destacar para você alguns fatores que com certeza você já ouviu falar, como por exemplo, que a dor no joelho é proveniente da idade do indivíduo, ou até mesmo que a dor no joelho é proveniente de um excesso de peso que aquela pessoa pode estar apresentando, ou até mesmo que aquela pessoa, por ter uma dor no joelho, ela é contraindicada de realizar atividade física, principalmente atividade de impacto, como por exemplo, saltos e corridas. Quero te dizer que não é bem assim. Lógico que tudo tem os dois lados da moeda e nós temos que avaliar bem alguns fatores que o corpo da pessoa está apresentando e como aquilo pode atuar de forma negativa em uma possível lesão ou até mesmo predispor uma lesão no joelho. Vamos falar agora do primeiro item que eu citei para você, a idade do indivíduo. Será que realmente o fator idade é um critério predominante em todos os indivíduos com condropatia patelar? Quero te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que tem a síndrome femoropatelar ou a condropatia patelar e que não necessariamente apresenta uma idade avançada? Eu tenho certeza que a sua resposta é sim, eu conheço. E sabe por quê? Porque a idade, ela não é um critério absoluto para que a pessoa possa vir ter ou não uma condropatia patelar ou até mesmo qualquer outro sintoma de alteração cartilaginosa. É bem verdade que com a avançada idade, algumas alterações elas acontecem no nosso corpo de forma natural e que, se eu já tenho uma predisposição a determinada lesão e associado a isso eu tenho hábitos estruturais desordenados, lógico que essa prática repetida, juntamente com todas as alterações naturais do meu corpo, irão favorecer um quadro degenerativo e um quadro de condropatia, até mesmo de uma artrose, seja no joelho ou em qualquer outro tipo de articulação. O que é que eu quero dizer com isso? Que, apesar da idade ser um pouco avançada em relação a algumas pessoas que sentem esses sintomas com a idade em um adulto jovem, por exemplo, praticante de atividade física, não quer dizer que a idade é um fator determinante. Outra coisa que nós escutamos muito é que a articulação do joelho ela está daquela forma, esse processo degenerativo ele se alojou e aqueles sintomas estão presentes decorrente ao peso do indivíduo. Mais uma vez, vamos olhar os dois lados da moeda. O peso realmente é um fator determinante para se ter uma condropatia patelar? A resposta é não. Eu tenho certeza que você, sem dúvida nenhuma, conhece alguém que apresenta uma massa corpórea não tão acima do peso, né? Muitas vezes até atletas bem definidos, com uma massa magra muito mais presente do que uma massa gorda no corpo e que mesmo assim apresentam a condropatia patelar. É verdade que se o indivíduo ele apresenta um sobrepeso, tem uma massa corpórea acima do que a sua estrutura ela está pronta para suportar, isso irá sobrecarregar determinadas articulações e que se você já tem uma predisposição e já tem alguns indícios de uma sobrecarga articular na articulação do joelho, lógico que a degeneração ela se aloja com muito mais facilidade e o processo ele se prolonga por muito mais tempo. A mesma coisa são as contraindicações para esses pacientes que apresentam condropatia patelar. Muitos profissionais orientam a essas pessoas a eliminarem todo e qualquer tipo de atividade de impacto. E não é bem assim. Nós temos que avaliar o grau da lesão e nós temos que observar se, dependendo do tipo de trabalho que for feito com esse joelho, dependendo do tipo de trabalho que esse indivíduo ele for submetido, as correções que forem feitas e os fortalecimentos musculares adequados, esse paciente, esse indivíduo, ele pode sim voltar a realizar a sua prática esportiva de impacto, como por exemplo correr, saltar, até mesmo pedalar, que muitas pessoas acreditam que não sobrecarrega a articulação do joelho, mas que sobrecarregam sim. O movimento de flexão e extensão do joelho, quando eles estão dentro de um parâmetro inadequado, dentro de um eixo mecânico incorreto, isso pode também, mesmo não sendo uma atividade de muito impacto, causar lesões na articulação do joelho e causar uma degeneração da sua cartilagem. Então, é muito notório, eu desafio você a encontrar um atleta de alto rendimento que nunca tenha apresentado nenhum tipo de sintoma na articulação do joelho ou até mesmo que não apresente um indício de sobrecarga articular e de degeneração na sua cartilagem. Os atletas de alto rendimento, eles trabalham no máximo da sua exaustão, trabalham no máximo dos seus limiares e isso faz com que ocorram cargas excessivas na articulação do joelho e que aceleram o processo degenerativo.
porém os sintomas não são tão agravantes e os sinais eles não são tão vistos, porque essas pessoas elas se preparam e essas pessoas buscam um preparo para que aquela carga ela seja suportada. E é exatamente isso que você ou alguém que você conhece deve fazer. Se tem uma condropatia patelar, não é eliminar da sua vida completamente os exercícios de impacto e que sobrecarreguem e que forcem a articulação do joelho. Você precisa se preparar e avaliar o grau da sua lesão e saber se, dependendo do tipo de trabalho que for feito, se você pode voltar a realizar a sua atividade ou não. E não necessariamente afastar esse indivíduo de todas as atividades que ele pratica. Então é isso. O fator idade é um critério que nós temos que adotar como fidedigno para os pacientes que têm desgaste de cartilagem na articulação do joelho? Não. O peso é um fator essencial para se ter um desgaste e uma sobrecarga na região do joelho? Também não. E a condropatia patelar? Os pacientes que têm esse tipo de sintoma, os pacientes que têm esse diagnóstico, eles têm que se afastar de atividades de impacto na articulação do joelho? Com certeza, de uma forma absoluta, não. Os fatos que estão levando a essa degeneração precisam ser avaliados e uma preparação prévia deve ser feita antes de sobrecarregar esse joelho e antes que essa articulação ela volte a fazer as suas atividades de uma forma muito mais intensa. Ok? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido e deixa teu comentário aqui embaixo para qualquer dúvida e fica ligado. No próximo vídeo eu volto explicando um pouco mais sobre a condropatia. Um abraço.